Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estarmos juntos para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Nós estamos hoje começando uma nova lição, uma nova revista e o tema é extremamente importante, relevante e atual. Relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esta lição é comentada pelo pastor Elienay Cabral, que é uma referência da teologia pentecostal no Brasil, e para nós uma alegria termos e podermos desfrutar e compartilhar desse tema tão importante com vocês. Nós estamos começando não apenas uma nova lição, mas estamos começando uma nova fase, uma nova etapa também da nossa escola bíblica da Igreja Evangélica Canaã e temos a alegria hoje de ter a participação do pastor Pedro Pardini, que é o líder do Departamento de Casais e Família da Igreja Evangélica Canaã. Paz do Senhor, pastor Pedro. A paz do Senhor, meu pastor André. Que alegria recebê-lo. É bênção minha, rapaz. Coisa boa, viu? Glória a Deus. E junto, nós temos também um novo cenário elegante. A nossa equipe não para de trabalhar e também não para de dar trabalho para nós. Mas glória a Deus por isso. Vamos em frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu gostaria já, dando a abertura aqui, junto com o pastor Pedro, de fazer a leitura do texto áureo da aula de hoje, da lição de hoje, cujo tema é Quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Esse é um problema muito sério, não é, pastor? Das famílias que servem a Deus, que têm o Senhor e a palavra como referência. A ansiedade. Sim, seríssimo, seríssimo. A gente, com o Ministério de Família, tratando com casais, famílias, nós vemos com muita frequência as famílias se perdendo um pouco nessa coisa, né? Muitas famílias até cristãs, envolvidas no reino, mas na hora de buscar um subsídio a mais, que ele tem recurso poderoso, né? Age por conta própria. É um problema muito sério, a ansiedade. Vamos à lição. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei um concerto. A verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Tenha sempre isso em mente. Não é uma frase exclusiva de pastores, não é parte de um sermão evangélico, não. Toda ação provoca uma reação de igual ou maior proporção. Todos os seus atos, todas as suas atitudes vão gerar consequências. Portanto, apressar-se no que diz respeito ao plano de Deus, à promessa de Deus e o cumprimento da mesma, pode trazer grandes prejuízos. Vamos à leitura do texto áureo, do texto da leitura bíblica em classe. Nós estamos aqui numa grande sala de aula, não é? Nós extrapolamos os limites do templo físico e estamos aí alcançando pessoas em todos os lugares, em todas as Uma cidades. sala de aula cibernética, meu pastor. É assim. Tá vendo? A coisa já ganhou aqui, já. Ó, aleluia. Vamos em frente. Ó, a leitura bíblica em classe. Eu sempre insisto com vocês que estão conosco. Leia, acompanhe a leitura, faça suas anotações, tenha papel e caneta, anote na sua Bíblia, viu? Ela tá aí para você. É fonte de vida e inspiração e direção para a sua vida. Vamos à palavra, nós vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 e, na sequência, Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 5. Vamos lá então, Gênesis capítulo 12, 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão:
sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, de 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, a mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha que loucura. Antes de entrarmos aqui na introdução, olha que loucura, pastor Pedro. Ela dá a ideia, ela sugeriu, e depois ela se sentiu mal e pôs a culpa no esposo e na serva, porque agora ela estava em segundo plano. Misericórdia. E a gente, por incrível que pareça, nós vemos isso acontecer no trabalho de aconselhamento, né, do Casados para Sempre, que é um trabalho muito bonito desenvolvido pelos casais aqui, pelo departamento de casais da nossa igreja. As pessoas tomam as suas atitudes, as suas decisões, não consultam a Deus e depois a culpa é do outro e pior, a culpa é de Deus. Meu Deus, gente. Olha, essa lição é de extrema importância. Nós veremos aqui, por exemplo, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto ao problema de comunicação conjugal. Essa falta de comunicação. Por outro lado, ela teve a ideia, sim, mas por outro lado, Abraão poderia dizer: não, vamos esperar, vamos aguardar a promessa. Ele tinha todo o direito, sendo ele o esposo, o cabeça, o sacerdote, aquele que tem a palavra de decisão, ele teria condições. E aí, eu acredito que o pastor vai concordar comigo. Quando nós franqueamos a outro a autoridade que é nossa, nós vamos sofrer as consequências. Estamos à mercê. Pense nisso. Você, esposo, não se trata aqui de ser machista, até porque nenhum livro na história exalta e coloca a mulher num patamar de honra quanto a Bíblia. Eu desconheço, tá? Mas a palavra de Deus diz que assim como os maridos devem honrar, cuidar, zelar da sua esposa como Cristo faz com a igreja, as esposas devem também obedecer, sujeitar, não no sentido de ser uma serviçal, de ser uma empregada, uma escrava do seu esposo. Não. É de entender que ele é o cabeça da família, da casa, assim como Cristo o é da igreja. A palavra usa o termo submissão, né? Estar sob a missão. É compreender a missão do marido e estar debaixo da mesma missão, não é verdade? Entende? Até porque não é uma relação de troca mútua. Se o marido ama, honra e zela da sua esposa, como Cristo o faz com a igreja,
sacrificialmente, é algo natural, não é pesado para ela honrar o seu marido. O difícil é quando o cidadão não desempenha esses papéis e exige da outra parte que cumpra a sua. Não. Os papéis se equiparam, se equilibram. Sim. Não é verdade? Mas vamos dar sequência aqui. Ó, o problema, nós vamos falar aqui da comunicação, do ciúme, da rebeldia, da porfia, da mentira, da mágoa, educação dos filhos, entre outros assuntos. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria. A tola ideia de ajudar a Deus. Isso é um perigo. Primeiro tópico da nossa lição: Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, isso em Gênesis 11:31 e Gênesis 12, de 1 a 4. Entretanto, o casal, Abrão e Sarai, não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, tá? 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis, capítulo 12, versículo 4. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro, E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Podemos dizer que Abraão já esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa. Veja só. Esse tópico começa falando de vitórias e sucessos de Abrão e seu pai, Tera ou Terá, em empreendimento, em batalha, enfim. O sucesso no trabalho, o sucesso secular, não significa sucesso em família. Temos pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, com boa formação intelectual, mas as famílias destruídas. Exato. Há uma frase que nós gostamos de repeti-la com frequência ao nosso povo aconselhado na área familiar, que nenhum sucesso em qualquer que seja a área da vida justificaria o fracasso da família. Ser próspero, ser bem-sucedido na sua vida profissional, nem sempre significa sucesso na vida pessoal, afetiva, conjugal. Temos inúmeros exemplos no dia a dia do trabalho, do aconselhamento, no trabalho pastoral, cuidando, como diz a Bíblia, das coisas do Pai. Então, é preciso um cuidado, porque nesse texto nós vemos que ele, antes de conhecer a Deus, era alguém bem-sucedido, próspero já. O Senhor lhe faz uma promessa de prosperidade nele, na sua presença. Lhe faz promessas de uma grande geração, pai de nações, mas ele ainda não vivia esta realidade e tinha alguns problemas junto da sua esposa, o que fica claro no texto da leitura que fizemos, no texto da leitura em classe, não é? Há um tempo de preparo entre a promessa e o cumprimento da mesma. O difícil não é receber a promessa aqui. O difícil não é ver lá adiante e receber o cumprimento da promessa. O grande problema é o que está entre um ponto e outro. A lacuna. Esse é o grande problema, como nós lidamos com o tempo da espera. A Bíblia, me permita aqui citar alguns textos, pastor, eu fiz aqui uma nota. Provérbios 12, 25, a ansiedade do coração do homem o abate. Provérbios 12, 25, a parte A. Provérbios 13, 12, também a parte A, diz que a esperança demorada enfraquece o coração.
Mas a Bíblia nos diz que fiel é o que prometeu. É verdade. E ele mesmo o fará. Então, a continuação de cada um desses versículos que li diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. E Provérbios 13:19, o desejo que se cumpre deleita a alma. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim, ouviu a minha voz e atendeu o meu clamor. Aleluia. Vale a pena esperar, pastor. Glória, coisa boa. Glória. Louvado seja Deus. Vamos aqui ao segundo subtópico. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Abraão já e Sara esperaram 25 anos. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo, pastor, foi de espera do testemunho assim mais demorado que o senhor lidou nesse trabalho com casais? Alguém que chegou e falou, pastor, estou esperando há tanto tempo. Chegou a 25? Ah, não. Chegou nada. Difícil. O pessoal não tem paciência, pastor. O pessoal não tem paciência. Infelizmente, o povo não consegue esperar. Começou a estender um pouquinho, tem gente que já, e aí vai viver por conta própria. É isso que nós estamos falando na lição de hoje, né? Vai fazer as coisas por conta própria. Infelizmente, a maioria dá com os burros na água. E depois, a culpa é do outro, quando não de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria. Produção, fecha aqui, fecha aqui, que essa é muito séria. Essa aqui, pega a visão. Não atribua a Deus as decepções que foram impostas pelos outros e, principalmente, aquelas que são resultado da sua precipitação. Viu? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos seguir aqui porque o tempo nosso, infelizmente, é curto, mas vamos lá, mas muito proveitoso. O segundo subtópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, em Gênesis 12, veio a preocupação de Abrão. Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Não foi só a Sara que errou, não. Ele já estava, aqui é um sinal claro de ansiedade. Ele já queria dar um jeitinho. Vamos colocar o Eliezer aí no negócio, vamos, né? Não tenho filho, vou adotar Eliezer e vou deixar tudo que eu tenho para ele. Poxa vida, vamos lá. Isso, Gênesis 15:2. Esse questionamento revela que a sua fé estava em crise. Pausa dramática. Como está a sua fé? Pense nisso. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco. Às vezes, somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Qual o conselho o senhor daria para alguém que hoje está, vamos colocar assim, em termos bem práticos, na fila de espera para o milagre? A esperar no Pai, descansar o coração no Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, lançando sobre ele toda, não é um pouquinho, uma parte da tua ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, glória! Que bênção! Tenha mais próximo de você, nesses momentos de ansiedade, a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Alguém, olha, é interessante isso. Eu estava dirigindo pelas ruas de São Paulo, estava no bairro da Penha e li isso numa parede, num grafite. Alimente a sua fé e os teus medos e ansiedades morrerão de inanição. Glória a Deus. Parei, fotografei e guardei. Era Deus falando comigo. É verdade. Oh, glória a Deus, tem as suas maneiras de falar. Tem. Nós precisamos estar atentos.
Muitas vezes a gente diz, eu estou num silêncio de Deus, e Deus falando, só que a gente aqui não pegou. Nós aqui não pegamos. Meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico. Deus garante a Abrão o cumprimento das promessas. Olha que coisa extraordinária. Deus chama, Deus promete e dá garantias do cumprimento da palavra que ele mesmo deu. Palavras de Deus a Jeremias. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Vamos lá. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfaz a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, falando sobre Ismael. E também deixando claro que não seria Eliezer. Vamos continuar aqui. Mas aquele que de ti será gerado. Você não vai adotar, não vai ser o filho da concubina, não vai ser o filho da serva. A promessa é específica. É o filho que você vai gerar. Deus vem e ratifica, confirma, fala mais uma vez. Porque às vezes, vamos confessar, né, pastor? A gente tem dificuldade de ouvir da primeira vez. Pastor, a gente sempre quer fazer a coisa conforme do nosso jeito. A gente nunca tem essa visão do milagre, mas o Senhor quer que nós tenhamos a visão do milagre. Ele quer colocar a gente acima da escala do natural. O natural é o que a gente espera do dia a dia. Era o Eliezer, né? Mas Ismael, né? Mas o milagre estava em Isaac, estava na promessa, estava no esperar a promessa do Senhor. Glória a Deus. Pegou a mensagem? O segredo está em esperar a promessa. Eu sinto Deus aqui falando conosco e falando com os nossos amigos, irmãos também, aí na sala da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Deus está falando contigo. Aguarde o tempo da promessa. Louvado seja Deus. Aqui Deus está confirmando, nesse texto que lemos, nesse trecho que lemos, Deus está afirmando a Abraão que a sua promessa tem base no seu próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23:19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Leia. Salmo 89:34 na sua casa. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na sua fé e não transmitiria a Sarai a confiança na promessa. O problema aqui, apresentado pelo comentarista, pastor Elienay Cabral, não é somente de nós titubearmos. É de nós fazermos com quem está do nosso lado que este também vacile na sua fé. Nós não temos o direito, entenda isso, esposo, pai, pastor, temos problemas. Tem gente que olha para nós, pastor, e pensa que a nossa vida é 24 horas por dia aleluiado. Oh, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não, temos problemas. Mas quem olha para nós no púlpito pregando, ou no gabinete aconselhando, ou na sala com casados, com o curso de noivos, meu Deus, a vida dessa pessoa é perfeita, não é? Acontece que nós não temos o direito de fazer vacilar aqueles que estão à nossa volta. Nós não temos, você, esposo, não tem o direito de minar a fé da sua esposa. Você, pai, mãe, não tem o direito de minar a fé dos teus filhos. Enfrente os problemas, compartimente informações, mas estimule a fé daquele que está ao seu lado. Ah, pastor, mas isso é hipocrisia? Seria esse o caso, pastor? Eu acredito que não. De maneira alguma. Pelo contrário, né, nós precisamos incentivar a nossa família à fé, para avançarem, para buscar sempre mais no Senhor. Né? Se nós
como especialmente a posição do homem, né, como sacerdote do lar, sacerdote da casa, da família. Se ele for trôpego nessa sua função, ele vai fazer a família toda cair, né? Mas nós precisamos sim incentivar, motivar, colocar para frente sempre, né? E colocá-los no caminho. Caminho da esperança no Senhor, caminho da fé. Vamos buscar, vamos entrar na palavra, né? Buscar no Senhor. Verdade, somos humanos. Às vezes titubeamos, mas não temos o direito de fazer vacilar os pés daqueles que estão conosco. Sendo pastor, sendo pai, sendo esposo, sendo um empresário, enfim. Você que tem uma posição de liderança, você é um formador. Você vai, com perdão da expressão, você vai ser um formador de vacilões? Ou você vai ser aquele que estimula as pessoas à sua volta a se manterem firmes na fé? Porque nós precisamos entender uma coisa. E eu abro um parêntese para o pastor André, pregador agora. O silêncio de Deus não significa dizer ausência de Deus. O fato de eu estar sofrendo com uma enfermidade não significa dizer que ele deixou de curar. O fato de eu estar passando dificuldade financeira não muda que ele é dono do ouro e da prata, que ele é Jeová Jireh, o provedor de todas as coisas. As minhas circunstâncias não determinam o meu medo, a minha pequenez, não apequena a Deus. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele ainda é aquele do qual a Bíblia diz que a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam, a ele pertence. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. A minha dificuldade é só uma fase, é só um momento. Ele é Deus, de eternidade em eternidade. Ontem, hoje, eternamente. O que era, o que é, o que foi morto, mas reviveu e está vivo para sempre. Glória a Louvado Deus. Seja Deus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! E sobrevivemos ao primeiro tópico nessa primeira experiência juntos. Oh, glória! Aleluia! E a síntese desse tópico é a seguinte: Deus faz a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Receba essa palavra. Mas o Senhor garante aquilo que promete. Glória Pastor Pedro, Deus garante aquilo que promete. Eita, glória. Oh, glória! Louvado seja Deus. Segundo tópico da nossa lição. Interferência no plano de Deus. Talvez seja pior do que duvidar. É interferir no plano de Deus. Que loucura nossa. Doideira. Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. O poder da persuasão. Misericórdia. Eva, lá no início, usou do mesmo artifício e persuadiu Adão. Foi. O erro se repete. Sim. E por incrível que pareça, não só nas páginas da Bíblia, e o senhor pode falar isso com bastante propriedade no dia a dia do aconselhamento aos casais, é esse poder de persuasão. Eu sei que não é certo, mas eu consigo fazer com jeitinho, fazer com que o outro siga aquilo que eu estou dizendo. Aí sai da esfera do homem e da mulher. Tanto um quanto o outro. Verdade. Então sempre tem um caso inusitado assim, pastor? Pastor, um caso não tem, mas eu lembrei agora de uma ilustração que eu estive comentando um dia desses, a respeito justamente do que nós estamos falando, né? Do duvidar, do acabar interferindo, né?
O que acontece? Imagina a seguinte situação. Vai acontecer uma cirurgia. Você vai ter um ente querido seu, teu filho, tua esposa, sei lá, alguém da tua família, um ente querido vai passar por uma cirurgia. E aí você tem um médico, que é o especialista. Então aqui no caso aqui dessa lição aqui, você, primeiro, duvidando do médico. Já, você tá com um profissional, você já vai duvidar. Semelhante aqui, estão duvidando dos planos do Senhor, né? Do eterno. Do eterno, misericórdia. Mas pior do que duvidar, como a expressão que o senhor usou, pior do que duvidar, interferir. Imagina, de repente, se esse marido é um açougueiro, ele tem uma faca bem afiada, que ele trabalha no açougue dele, pastor, sabe aquelas facas assim que cortam até pensamento, e ele vai lá, chega lá no cirurgião e fala, olha, esse bisturi não tá com nada, vamos usar essa faca aqui, misericórdia, né? O especialista é aquele cirurgião. Querido, deixa a tua vida na mão do especialista. Não duvide nem interfira. Deixa o especialista agir. Para concluir, não entrega a sua vida na mão do açougueiro. É. Pegou a visão, ó. Quem é o açougueiro? Aquele que veio roubar, matar e destruir. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Ele primeiro recebeu a promessa, Deus falou diretamente com ele. Ele poderia muito bem chegar e falar, senta aqui, minha velha. Olha, melhor para nós é aguardar, é esperar o tempo da promessa. Lamentações, se não me engano, Jeremias diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança, ou seja, bom é esperar em Deus, naquele que fez a promessa. Vamos seguindo aqui. Os dois vacilam na fé. Aí aqui, antes de fazer a leitura, eu já vou me atrever a dizer. Um dos grandes problemas, acredito, eu tenho passado muito por isso, no aconselhamento também, obviamente que num volume menor do que o senhor e o pastor Francisco aqui, mas depois que a coisa deu errado, o empurra. Ah, sim. E um erro que muitos aconselhadores, muitos obreiros cometem é ouvir um lado só. Misericórdia. Porque cada um tem a sua versão e muitas vezes uma difere da outra e que difere da realidade dos fatos. Não é verdade, pastor? Verdade. E muitas vezes chega um lado sem querer que você ouça o outro, né? Ele quer que ouça só o lado dele. Eu estou falando aqui, mas não fala nada para ela, porque ela vai ficar chateada. Não, é para não deixar ela falar a versão dela, ou dele. Gente, vamos vigiar. Isso não é frase minha, embora eu cite muitas vezes essa frase, se não me engano, foi Albert Einstein. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Toda situação, toda verdade tem um outro ângulo por ser visto. Então, a verdade absoluta em se tratando de casal, de família, de crises no casamento, não existe uma verdade unilateral. É 50-50. Toda moeda tem cara e tem coroa. Pegou? Você é a cara ou a coroa? Deixa pra lá. Os dois vacilaram na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher. Olha que coisa. Um homem que ouve a voz de Deus, de um Deus que ele não conhecia. Ele vivia num contexto de idolatria, segundo o que nós lemos e o que alguns comentaristas trazem. Era um homem envolvido com essas coisas. Ele ouve a voz de um Deus até então desconhecido, que diz a ele, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que, olha, eu nem vou te mostrar ainda, você vai sair, eu vou te mostrar depois. Esse homem, esse sujeito, tem uma atitude de fé extraordinária. Fantástico. Imediatamente ele obedece.
mas algum tempo depois ele vacila no que diz respeito à sua vida pessoal, conjugal. Muitas vozes falando aos nossos ouvidos, né? Não queremos dizer, pastor nem eu queremos dizer que você não deva ouvir seu cônjuge. Não é isso que nós estamos dizendo, mas nós estamos dizendo que a voz do Senhor, ela é superior a todas as outras vozes. A voz do teu cônjuge, ela é menor do que a voz do Senhor. A voz da opinião do colega, da colega de trabalho é inferior. Não importa quem seja o especialista. Não existe especialista maior do que o Pai. Pegou? Não existe especialista maior do que o Pai. Maior do que o Pai. Pronto. O pastor lembrou uma ilustração, eu acabei de me lembrar de uma. Um cidadão, lá quando foi inventado o automóvel, comprou um automóvel e de repente parou de funcionar. Parou de funcionar. Ele encosta o carro, arregaça as mangas e fica tentando mexer, mas o carro não saía do lugar. Aí vem um senhor de bicicleta e disse, posso te ajudar? Eu acho que eu entendo alguma coisa disso. Você está de bicicleta? Nem carro tem? Como é que vai entender alguma coisa de carro? Bom, parado já está. Não vai piorar. Você me permite dar uma olhadinha? Contrariado, o proprietário disse, tudo bem, pode olhar. Aí ele olhou assim, o seu carro é da marca Ford, né? Não estou fazendo propaganda, tá bom? É da marca Ford, né? É um bom carro, mas não sei, deu problema. O moço foi lá, mexeu num parafuso, um negócio, falou, dá partida, o carro funcionou. Subiu na bicicleta, quando ele ameaçou de ir embora, o dono do carro, espera, não sei nem o seu nome. Ele disse, prazer, Henry Ford. Eita! Ninguém melhor que o Criador para conhecer a sua criação ou a sua criatura. Pegou? É sempre melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Sempre melhor ouvir a voz do Pai. Glória. Vamos continuar aqui. Os dois, Abrão e Sarai, deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus. Estamos só aqui ratificando o que já dissemos, tá? Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. É melhor esperar no Pai. É melhor ouvir o Pai. Dando sequência aqui, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Tudo aquilo que você fizer, tudo que você disser, todas as suas atitudes, tudo vai gerar consequências. E nós, seres humanos, crentes em Jesus Cristo, também cometemos esse erro. Só que muitas vezes, confiados de maneira equivocada na misericórdia e na graça, acreditamos que não vamos sofrer as consequências das nossas atitudes. Mas a experiência nos mostra o contrário. Exatamente. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja,
judeus e árabes. Jesus amado. As consequências podem ser desastrosas. Eu entendo que existem pessoas proativas, hiperativas. Eu entendo que existem pessoas voluntariosas. Mas em se tratando daqueles que servem a Deus, por mais que você seja tudo isso, eu sei que é difícil esperar. É difícil esperar, não é fácil, pastor. Hoje eu estou com as unhas aqui em dia, mas tem dia que está no cotoco. Somos ansiosos, mas nós precisamos entender que sempre, em tudo, na vida do crente, é melhor esperar e ouvir de Deus. Verdade. Tarde. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ó, chegamos ao final deste segundo tópico e a síntese é: a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações. Conflitos. Ó, e isso, eu vou ampliar um pouco o leque antes de nós irmos para o terceiro e último bloco da nossa lição. Infidelidade conjugal, um momento de loucura, por uma crise financeira, por uma crise emocional, enfim, não sei, problemas entre o casal, é natural. Existe o tempo do amor, beijo, abraço, saudade. E existe o tempo da crise, que pode vir por consequências financeiras ou por problema de saúde, sei lá, as causas são as mais diversas. A pessoa fica vulnerável, comete um ato impensado, uma infidelidade, e aí, exemplo de Davi, ocioso, comete um ato de adultério, e por causa daquele ato, entra a maldição na sua casa e na sua família. Quantos hoje crentes em Jesus Cristo vivem essas consequências? De filhos fora do casamento, de situações que os perseguem até hoje. Se tivessem esperado, se tivessem orado, se tivessem buscado em Deus e esperado em Deus, não teriam buscado conforto no abraço da estranha, teriam fugido do caminho da prostituta. E isso vale para a mulher também. Para a mulher também, nós falamos muito da infidelidade por parte do homem, mas existe também por parte da mulher. Porque o marido não é mais o gentleman que um dia foi, ele não é mais tão gentil, ele não é mais tão carinhoso, mas ele também não tinha tantos problemas quanto tem agora para resolver, não é, pastor? Verdade, verdade. É uma coisa que, gente, não se precipite, não jogue fora anos de uma união, anos de casamento, de uma vida equilibrada. Não jogue tudo fora por causa de um momento de insensatez, um momento de loucura. Esperar em Deus é melhor. Vamos continuar. Terceiro e último tópico da nossa lição: as consequências de uma decisão precipitada. Olha que nós já demos aqui uma introdução sobre isso. Conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia, desarmonia, suscitaram uma situação insustentável dentro do lar. Veja, naqueles tempos era permitido. Nós estamos falando aqui pré-lei. Não havia ainda a lei. Depois da lei ainda era permitido, mas não era algo sancionado pela lei de Deus, nem pela lei de Moisés, por lei alguma. Era um costume que eles resolveram não mudar. Mas se nós olharmos a história da Bíblia, a outra sempre trouxe problema. Sempre. Começa com Abrão, Agar e Sarai gerou um problema. Vai para Jacó, Lia, Raquel, Bila e Zipa, problema. Ana e a outra, problema. Não sai nada de bom desse negócio. Ei, cara, o irmão, ou irmã, ou o homem ou mulher que estão nos ouvindo aqui,
o outro, a outra, sempre vai ser sinônimo de problema. Por isso que Paulo, escrevendo lá, ele vai dizer que é bom que o homem seja casado, o obreiro seja marido de uma mulher, tá? No nosso país não tem essa coisa de bigamia, tá? E relações fora do casamento é adultério. É adultério, é pecado. Tá bom? Assim como relações antes do casamento também são pecado, fornicação, fora do casamento também. Adultério é pecado. E na lista daqueles que ficarão de fora, os adúlteros ficarão de fora. Eu não sei se tem alguém aí ouvindo que está nessa condição, ou se eu vou dizer como o nosso pastor Rogério disse, ou se o birifute está aí soprando no teu ouvido. Vai, ninguém vai ficar sabendo. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ninguém escapa do golpe de vista de Deus. Em nome de Jesus, mortifique esse desejo, mortifique a sua carne, volte-se para a cruz e busque a Deus em oração e Ele vai dar livramento a você, a sua família, o seu casamento em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, é verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Esta então, é uma situação que nós devemos evitar. Porque ficou no caso de Abraão, Sarai e Agar, uma situação insustentável dentro da casa do patriarca. Insustentável. Porque a Sarai agora ela se deu conta que ela não é mais a número 1, a titular. Ela se dá conta agora da loucura que fez. Porque agora o filho tão sonhado, quem gerou foi a outra. Logo, quem tem a atenção do Abraão é a outra. Olha os ciúmes aí. Olha os ciúmes. Olha a falta de comunicação no lar. Sim. De alguém chamar a voz, isso aqui, a voz da razão no espírito, a voz da razão da fé, a voz da razão do temor a Deus, chamar e dizer, minha esposa é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. E aí a gente não tem como não lembrar, né? Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final deles é a morte. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Isso está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem. Mas no versículo 10 ele diz, mas eu, Deus, conheço o coração e esquadrinho os pensamentos. Aleluia! Então, se você não sabe como agir e se o teu coração é enganoso, ouve a voz de Deus que disse ao profeta, dá-me, filho meu, o teu coração. Louvado seja Deus. Vamos dar sequência aqui. A fraqueza de Abrão. E já antes de fazer a leitura. Homens, como que eu vou dizer isso sem ser agressivo? Eu vou ser agressivo. Frouxo. Não tem coragem de tomar decisão. Verdade. Ele se omite, se cala e permite que tudo seja feito. A revelia. Ele não quer se indispor. Ele não quer contrariar sua esposa. Ou aquele que concorda com tudo, que não se posiciona, que não assume o seu papel. Você é o sacerdote. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, você é o cabeça na sua casa, junto à sua esposa e junto a seus filhos. Verdade. Eu acredito que o Senhor já tenha lidado com esse tipo de situação. Sim. Com certeza. Existem famílias em que você tem mulheres servas do Deus Altíssimo que agem com fidelidade, agem com sinceridade, estão no caminho, mas às vezes querem tomar as rédeas
Só que o Senhor entregou essas rédeas, não é machismo, mas é definição da palavra. O Senhor entregou essas rédeas às mãos do homem. Pastor, imagina o seguinte, um carro sendo conduzido numa rodovia aí em alta velocidade, 120 km por hora aí, e você está dirigindo o carro e a pessoa que está do teu lado quer dirigir junto, quer pegar no volante. Imagina o que vai acontecer. Uma Não dá. colisão. Então o Senhor acidente. determinou, olha, o volante fica na mão do motorista. O volante fica na mão do motorista, né? Então, às vezes, é que às vezes o homem não é aquele sacerdote e a mulher tenta fazer, mas o melhor caminho é trazer o seu homem para o caminho sacerdotal, orar diante do Senhor, buscar diante do Senhor para que se erga um grande sacerdote na vida do teu esposo. Isso não significa dizer para alguns maridos, pais que estejam ouvindo, que você pode ser um Nero na sua casa. O sangue de Jesus tem poder, não se trata disso. Não se trata disso. Vou dar um exemplo aqui e vou fazer a meia-culpa. Missionária Simone vai estar. O pastor Pedro acabou de falar aqui, acabou de dizer, compartilhar conosco. Um dirigindo a 120, se o outro pegar no volante, vai dar encrenca. Vai dar ruim. Não vai dar bom esse negócio, vai dar ruim. Mas isso não impede que o carona, que quem está viajando junto, né, que quem está junto nessa viagem diga, olha, vamos ligar o GPS. Olha o GPS. A palavra. É isso aí. Vamos ligar o GPS. Eu acho que tem um caminho que é melhor. Aí eu me lembro que nós fomos pregar em São José dos Campos, eu e missionária Simone, e tinha sem querer eu acionei no GPS o caminho sem pedágio. Já vi tudo. Sem pedágio. E eu fui seguindo. E ela dizendo do meu lado aqui, esse caminho está diferente. Tem alguma coisa errada. E eu, não, quem está dirigindo sou eu. Meu bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o marcador de combustível começou a piscar. E ela, ó, estamos ficando sem combustível. Até que eu tive que admitir e dizer, de fato, tem alguma coisa errada. Isso não me diminuiu, só me poupou. Tá? Temos os, como o pastor disse, cara e coroa. Não é errado você ouvir, conversar, é saudável ouvir, dialogar, conversar e até acatar uma ou outra, que a gente não vai estar certo sempre. Ao contrário, na maioria das vezes a gente se equivoca. Então não é errado você ouvir a sua companheira, a sua esposa, tá? E aí eu vi lá um giroflex e era aquele pessoal do SOS na rodovia e eu parei e dei com a mão, falei, rapaz, me ajuda, onde é que tem um posto que eu estou ficando sem combustível, o GPS está me levando, sei lá para onde. Não adianta querer mudar o caminho é este, andai nele, disse Isaías, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Eu estou parafraseando, usando uma ilustração aqui de algo que aconteceu, não é? E naquele momento, aquele homem que estava ali, aquele funcionário da rodovia que estava ali, para mim simbolizou o Espírito Santo, me levando, me conduzindo até um poço de combustível e me indicando o caminho correto. Aleluia. Então, quando você não souber como agir, busque no Senhor uma resposta. Ele terá a resposta. Você, com certeza, vai evitar muitos problemas dentro da sua casa. Sem dúvida. Vamos continuando aqui. Estamos chegando, infelizmente, ao final da nossa lição. Tá gostoso? Tá? Esse formato, a nossa equipe, produção, sempre assertiva. Nota 10. O cenário, o convidado, olha, é extraordinário. Benção pura. Obrigado, pastor, em ter nos atendido. É bênção e honra para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro e último subtópico, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar,
parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela, fazendo com que esta não gerasse filho. Olha, Deus errou. Vamos continuar. 16:2 de Gênesis. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que o seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição: os homens de Deus. Os homens de Deus têm um papel de mentor ou de mentores espirituais em suas casas. E, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Você não pode, você, esposo, pai, você não pode deixar de exercer esse papel de mentoria, de ensinar, de mostrar o caminho para a sua família. O comentarista sugeriu aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 3. Olha só que coisa extraordinária. Versículo 2. Convém que o bispo, pastor, obreiro, pai, seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Gente, olha só, e eu lembrei aqui também de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que também nos fala sobre isso. Olha só, diz assim: contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, sua família, né? Negou a fé e é pior do que um infiel, pior do que o descrente. Meu Deus, olha a responsabilidade que você, esposo, pai, tem com a sua família. Principalmente o crente em Jesus Cristo. Principalmente. O que nós fazemos aqui todas as semanas com essa escola bíblica? O que nós fazemos, o que o pastor Francisco, pastor Pedro fazem no departamento de casais e família? O que os nossos pastores fazem nos cultos, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus? É dando ferramentas a você, é estimulando você a ser um estudante da palavra. Mas não um ouvinte da palavra, aquele do qual a Bíblia diz que é como a onda que arrebenta na praia, inconstante, vai e vem. Não, sendo aquele que ouve, que põe em prática, que vive, que busca ensinar, que busca aplicar na sua vida a palavra recebida. Então, meu irmão, não tem desculpa. Nunca em toda a história da igreja, pastor, foi tão fácil o acesso à informação, à Bíblia, Verdade. a estudo bíblico, a pregação. Nunca na história. Meu pastor, hoje para você pesquisar assuntos na palavra, você não precisa da palavra, um pedaço da palavra, através do... Você tem aplicativos da Bíblia no seu computador, no teu celular, num tablet, um pedacinho da palavra, ele vai trazer uma infinidade de versículos, você vai montar um estudo fantástico, maravilhoso. Hoje a gente tem livros maravilhosos, hoje a gente tem meu Deus, acessíveis, hoje mais acessíveis do que já foram no passado. Hoje, se você quisesse um pouquinho de empenho, você ora ao Senhor, o Senhor te abençoa, você tem uma biblioteca abençoadíssima. É verdade. Eu me lembro, o senhor acabou de falar sobre pesquisar um trecho da Bíblia e ter várias referências a respeito. Eu me lembro anos atrás,
ainda a internet era algo estranho para mim e também não era algo tão acessível, não era tão barato também. Não que seja barato, mas já foi muito mais caro. Eu me lembro que para desenvolver os meus estudos bíblicos, eu comprei um livro que é A Concordância Bíblica Exaustiva. É um negócio dessa grossura, desse tamanho, pesado que só, e tinha que ficar ali, porque a letrinha é miudinha, e todas as referências de determinada palavra, texto, capítulo e versículo, onde aparecia, estava ali, e você tinha que procurar em 1.000, 2.000, 5.000 referências, até encontrar a que você estava procurando. Hoje é um clique, e se não quiser digitar, ainda aciona o mecanismo de busca por voz, fala e te dá tudo que você precisa aqui para estudar, para aprender. Eu sou desse tempo ainda, olha o tamanho da minha Bíblia. Não é para impressionar ninguém. Primeiro é porque eu já não enxergo mais como enxergava. E segundo é porque eu gosto dessa Bíblia. Mas hoje em dia tem gente que nem carrega mais. É verdade, é verdade. Está aqui. O que eu acho, de certa forma, uma perda. Né? Eu acho importante você ter. Devo ter, acho que umas 7, 8 Bíblias aqui. Em casa eu tenho de papel muitas outras. Mas, gente, é precioso carregar. Nós somos o povo do livro. O povo do livro. Glória a Deus. O povo Deus. da palavra. Povo da... Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Chegamos ao final deste tópico e chegando ao final da nossa lição. A síntese deste tópico é: uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A conclusão, então, é: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento da promessa. Vimos nessa lição que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre. A nossa oração, minha, do pastor Pedro, nossa oração é para que Deus nos livre de tentarmos interferir nos planos de Deus, pois sabemos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Chegamos ao final da lição de hoje. Eu quero aqui agradecer a Deus e ao pastor Pedro Pardini por esta honrosa participação, por essa boa participação. É uma alegria para nós, pastor, recebê-lo nesse primeiro contato aqui com o novo estúdio, com nova lição e com esse novo formato. Que bênção, pastor. Privilégio Deus é meu. Abençoe. Privilégio é meu. Eu que fico feliz. Agradeço muito. Amém. E, nas próximas aulas, nos próximos estudos, nós teremos a participação do pastor Francisco, da missionária Melissa. Ora, eu vou estar conversando com o pastor Francisco. Ora, a missionária Melissa estará conversando com o pastor Pedro. E nós todos conversando com vocês aí do outro lado. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E nós esperamos você aqui, nesse mesmo lugar, para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. Pastor, as últimas palavras, as últimas considerações. Glórias a Deus. Gente, eu fico muito feliz demais por esse trimestre que teremos aqui, relacionamentos em família. Isso é precioso demais. É uma necessidade de nossos dias e esse assunto enche o meu coração. A gente tem uns tantos anos aí, mais de década, trabalhando com família, né? E nós entendemos que hoje, muito mais ainda do que no passado, a família tem sido atacada, agredida. Satanás tem sapateado em cima de algumas famílias, infelizmente. Então, eu acho que esse trimestre, eu tenho certeza que esse trimestre será extremamente abençoador para a tua família. Abençoe outras famílias também. Divulgue este canal, passe para outras famílias. Eu tenho certeza que você conhece 1, 2, 3 famílias necessitadas de ouvir uma porção da palavra do Senhor, famílias que estão carentes de um tratar do Senhor.
use esse momento especial que o Senhor nos tem concedido. Né? Compartilhe. Compartilhe. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, permitindo Deus, aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Louvado seja Deus. Produção, Deus abençoe.